Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Pai, com a tua glória. Enche-nos, ó Deus, com o teu signar do céu, Pai, com a tua nuvem de graça e de glória sobre a tua igreja, Deus. Aquele que é digno de honra, de louvor, de glória, a Ele, ao que é santo, glorifique a Ele, igreja. Não deixe passar esse momento, glorifique a Ele, se entregue a Ele de coração. Ele quer o teu louvor de coração, Ele quer o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, o Deus da glória. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, amém? Eu vou chegar de novo, tá bom? Graça e paz, amém? Melhorou. Que bom que você está aqui conosco nesta noite. Estamos felizes por estar com vocês aqui. Você que nos visita, fique bem à vontade no nosso meio. Nós estamos aqui como igreja nessa noite, reunidos para celebrarmos a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, ao nosso Jesus poderoso, maravilhoso. O tema dessa noite chama-se Desfrutando da Obediência. Desfrutando da obediência. Eu quero estar lendo o Evangelho de Lucas no capítulo 17, versículos 32 e 33. Lucas 17, 32 e 33, depois nós estaremos orando. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 32 e 33, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Olha só, um versículo só. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perderá. E quem a perder, esse a salvará. Vamos estar orando mais uma vez? Como você está assentado, quero que você feche teus olhos. Vamos estar orando. Senhor, que alegria no nosso coração estarmos juntos aqui nessa noite para um culto, para louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. Deus, nós já adoramos o Senhor com os nossos louvores, expressamos a nossa gratidão com coreografia, expressamos a nossa gratidão com as nossas ofertas, dízimos, com as primícias, e agora queremos estar atento à voz do Teu Espírito para ministrar o nosso coração, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite. E eu creio, Senhor, que a bênção de ontem foi para ontem, e hoje o Senhor tem algo novo reservado para as nossas vidas. Eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quando a gente lê esse texto aqui, principalmente Lucas 17, 32, um versículo tão pequeno, mas tem um conteúdo tão poderoso. Lembre-se da mulher de Ló. E o 33, Jesus fala assim: quem tentar preservar a sua vida, vai perder. E quem a perder, esse a salvará. Você conhece a história de Ló, não? Quem conhece a história de Ló? Muita gente conhece. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículos 24 a 26. Gênesis 19, do 24 a 26. Então o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde o céu. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade.
e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Queridos, literalmente, isso é o que a palavra de Deus diz, e muitas vezes nós lemos aqui e não compreendemos, não temos dimensão de quão sério é isso. É a mesma história das cidades de Sodoma e Gomorra, se confunde com a história da mulher de Ló, e essas cidades foram destruídas por Deus com uma chuva de fogo e enxofre. Mas você sabe por que a mulher de Ló morreu? Por que ela morreu então? Jesus está falando aqui da vinda do reino de Deus, e ele usa essa conhecida história da mulher de Ló para ilustrar, eu vou usar um termo assim, né? O fim dos tempos. Ele usa essa história dessa mulher para ilustrar os últimos dias, o fim dos tempos. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que a mulher de Ló olhou para trás desobedecendo uma ordem divina. Então ela olha para trás, diz o texto bíblico, mas desobedecendo uma ordem de Deus. A ordem de Deus era outra. Gênesis capítulo 19, também 19 aqui, o versículo 17, diz assim, Gênesis 19, 17: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Algum tempo atrás nós ministramos justamente sobre esse texto aqui. Existia uma ordem específica: não olhe para trás. Ordem, uma ordem, não olhe para trás. Mesmo nessas circunstâncias, mesmo ouvindo uma ordem direta desse através dos anjos, querido, numa fuga espetacular. Pensa numa coisa assim, eu olho nesse texto aqui, eu procuro fazer uma imersão na Bíblia assim, vendo o que estava acontecendo, uma fuga espetacular. A mulher de Ló não segue a orientação dos anjos de Deus que foram enviados ali, ela não seguiu corretamente o plano de fuga. Uau! Ela não seguiu as orientações, não seguiu o plano de fuga. Lamentável isso, é lamentável. Nem para salvar a própria vida a mulher de Ló obedeceu a Deus, nem para salvar a si mesmo ela obedece a Deus. Essa mulher representa um pecador que recebe de Deus uma grande oportunidade de perdão dos seus pecados e salvação. Para mim, eu tenho essa mulher aqui como representando um pecador que recebe uma grande oportunidade, uma grande chance de receber de Deus perdão dos seus pecados, a salvação, mas ela não aceita o livramento de Deus. Deus está dando uma oportunidade de livramento, Deus está dando uma oportunidade de salvação do fogo e do enxofre, mas ela não quer, ela não aceita isso, ela não quer se converter, mudar a direção da sua vida, ela não quer se salvar. Olha que coisa interessante. Para mim isso é o homem no exercício do livre-arbítrio que foi dado a cada um. É a mesma coisa. Deus sempre cria, Deus sempre nos dá a oportunidade para a nossa salvação, sempre. Por maior que seja o seu pecado, por mais difícil que seja a sua vida, por mais terrível for que seja feita a tua história, Deus sempre cria oportunidades de salvação, Deus sempre dá mais uma chance, mas nós rejeitamos o seu plano. Não é meio trágico isso? E quem sabe hoje, numa noite como essa, hoje, quem sabe hoje Deus está dando uma oportunidade para você ouvir isso aqui nessa noite, para você salvar a sua vida de uma eternidade sem Cristo, salvar a sua vida de uma eternidade onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Nós temos essa oportunidade. Querido, Deus está nos dando uma palavra nesta noite de salvação, salvação da nossa alma, salvação da nossa vida. Nós temos que nos entregar a Jesus, mas qual será que é a nossa decisão? O que será que eu decido? O que será que eu
Essa mulher aqui, ela olhou para trás desobedecendo uma ordem divina. Quantas ordens nós temos desobedecidos da parte de Deus? Quantas palavras nós temos ouvido e não levando a sério aquilo que Deus tem recomendado? A segunda coisa aqui para mim, a mulher de Ló olhou para trás, talvez por causa do saudosismo. Sabe aquela coisa? Mas como era bom, o saudosismo. Querido, e a vida social, eu fico imaginando se a vida social de Sodoma e Gomorra devia ser muito boa aos olhos humanos. Pensa numa cidade que tinha uma vida noturna, uma vida social tremenda, era Sodoma e Gomorra. Era uma região muito rica, era uma região próspera, e as pessoas viviam bem ali. Então tinha tudo para dar certo. E Lucas capítulo 17, versículo 28, Jesus fala assim, ó: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. A mesma coisa, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Jesus que fala isso lá em Lucas 17, 28, que era uma vida muito intensa. Era um povo que tinha muita coisa para fazer. Era um povo que tinha muito lazer para se ocupar. Era uma vida certamente movimentada, e a mulher de Ló gostava dessa vida. Ela gostava disso, ela gostava dessa vida. Mas Deus não aprovava. Uau! Deus não aprovava isso. E muitas vezes nós não percebemos que o mesmo acontece conosco no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa sociedade que tem tantas coisas para a gente gastar o nosso tempo. Nós estamos vivendo numa cidade que tem tantas coisas, tantas oportunidades. Mas será que Deus se agrada disso? O que será que Deus pensa dos nossos dias? O que será que Deus pensa da nossa atualidade? Essas cidades estavam dominadas por um espírito de pecado, por espíritos malignos de prostituição, de homossexualismo. O nome Sodoma é a palavra que origina a sodomia, uma prática sexual pecaminosa, entre outras tantas. Até parece os nossos dias, é muito próximo dos nossos dias. Querido, Deus nos chama para viver uma nova vida, amém? Deus nos chama para viver uma vida diferente. Deus sempre nos dá a oportunidade de salvação. Deus nos chama para viver uma nova vida, uma vida santa, uma vida de santidade. Mas para isso, nós precisamos abandonar uma coisa chamada pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado é aquilo que separa você de Deus. E eu creio que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando por momentos tremendos na igreja. Nós estamos vivendo uma unção diferente na igreja. O Espírito Santo tinha ministrado ao meu coração que esse segundo semestre nós experimentaríamos algo novo aqui na igreja. E não tem como a gente continuar vivendo esse novo tempo de Deus se nós não deixarmos bem claro que o pecado nos separa de Deus e Deus não compactua com isso. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos vir correndo para Jesus para salvarmos a nossa vida. Amém? Você está me entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Amém? O que me impressiona é que mesmo Deus dando oportunidade, o que me impressiona é que mesmo Deus dando um livramento tão espetacular como esse, corre, porque vai cair fogo do céu e enxofre. Olha que livramento espetacular. A terceira coisa é que a mulher de Ló olhou para trás como se ela quisesse voltar para trás. Ela voltou, olhou para trás como se ela quisesse voltar aquilo tudo. E quando nós lemos o relato dessa saída, eu quero que você leia na sua casa, da fuga de Ló com sua família, vemos que foi um livramento sobrenatural. Uau! Como Deus é tremendo, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. E os anjos que cuidaram dessa fuga, dessa saída espetacular, mandavam: se apressem aí. Vocês perceberam que sempre tem uma: se apressem aí, se apressem. E a Bíblia diz que apertaram os anjos a Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 15 e 16.
Gênesis 19, 15, 16 diz que ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, preste atenção nisso, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Uau! Tem tudo a ver com os nossos dias. Como eles se demoraram, eles pegaram eles na mão, correram mesmo. Querido, Ló e sua família foram os únicos que se salvaram. Deus foi misericordioso com Ló e com toda a sua família. Mas não foi assim que a mulher de Ló via essa situação. Não era assim que, mesmo ela sendo beneficiada, ela não olhava com esses olhos. Mesmo ela sendo beneficiada, sendo fora desse fogo, ela não percebeu esse livramento, ela não acreditou que isso poderia acontecer, e ela desobedece. Ela olha para trás e acabou morrendo. E a Bíblia diz, virando uma estátua de sal. Deus nos dá o livramento todos os dias, amém? Olha o livramento que Deus te deu nessa pandemia. Nós já temos motivo para agradecer a Deus, porque estamos vivos. Nós temos motivo para louvar o Senhor. Deus, nós vencemos, estamos até aqui e vamos passar por isso. Deus nos dá livramento, bastando a gente abrir o nosso coração, bastando a gente se arrepender dos nossos pecados e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos nos arrepender dos pecados e convidar o Senhor para morar no nosso coração mesmo. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu quero que você saia convicto nessa noite da tua salvação. Eu quero que você saia convicto daqui que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu numa cruz no seu lugar para pagar a dívida que era sua. Ele pagou essa dívida chamada pecado. E se você o convidar para morar no seu coração, as coisas velhas ficam para trás. Você está me entendendo agora porque que ela não podia olhar para trás? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás, e tudo se faz novo. Será que você já entregou sua vida para Jesus? Amém? Então você está olhando para trás, por quê? Por que você está olhando a tua vida velha achando que é melhor que os dias de hoje? Por que você acha que os dias passados eram melhor que o dia de hoje? Querido, o que nós temos, a única coisa que nós temos certeza é o hoje. O passado já passou, o amanhã pertence ao Senhor. O que nós temos é o hoje. O hoje nós decidimos onde passaremos a eternidade. O hoje nós temos que usufruir com toda a intensidade para adorar a Deus. A questão é que muitas pessoas põe a culpa dos seus atos e suas decisões nos outros. Nos outros. A culpa sempre é do outro. E não assumem que ele tem que correr para a salvação. Mas de quem é a culpa por não ter atitude? De quem é a culpa? Ah, pastor, a culpa é do diabo. Do diabo ou é minha? Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que lutar contra pessoas, não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, esse texto eu sempre me impressiona. Eu gosto demais quando o apóstolo Paulo fala isso. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel,
e Ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Então Deus não vai dar uma tentação acima do que você pode suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Uau! Então, desde daquele episódio envolvendo Adão, Eva, a serpente, lá no Jardim do Éden, vem se travando uma grande discussão para saber de quem foi a culpa pela queda, da perdição da humanidade. Uns que falam que foi da serpente, é do diabo. Ah, pastor, foi da serpente, foi do diabo. Outros falam, não, foi de Adão. Outros falam, não, foi da Eva. Tem outros que falam, não, todo mundo foi culpado nessa história. Mas é interessante que Gênesis capítulo 3, do 11 ao 13, diz assim, Gênesis 3, do 11 ao 13, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher responde, foi a serpente que me enganou e eu comi. Quando Deus pergunta para Adão, o que aconteceu? A culpa da Eva. E a Eva culpa a serpente, o diabo. E hoje não é nada diferente. Sempre buscamos alguém para projetar culpa. Fiz isso por causa do fulano, fiz isso por causa da ciclana, deixei de ir na célula por causa do ciclano, deixei de ir na célula por causa do beltrano, deixei de vir na igreja por causa disso, por causa daquilo. E nós sempre achamos alguém para projetar culpa pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas e pelos nossos erros. E o bode expiatório hoje é o diabo. E esses dois textos bíblicos parecem um paradoxo, parecem um se contradiz com o outro. Efésios 6,12 fala que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra potestades e principados. Ou seja, o diabo é o grande vilão da humanidade. Mas Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala assim que o diabo é apresentado como o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Mas já em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que é o texto que nós lemos, fala assim, não veio tentação sobre vós, senão humana. Ou seja, o problema somos nós mesmos. É difícil admitir isso, não é? O problema somos nós. Se você tiver coragem, bate no teu peito e fala, o problema sou eu mesmo. Se tiver coragem, senão obrigado não. Lamentações de Jeremias capítulo 3, 39, Lamentações 3, 39 diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Uau! Claro que eu não estou aqui sendo advogado do diabo, lógico que não, mas o propósito dessa palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração é descobrirmos e trazermos à tona, aprendemos a importância de nós nos responsabilizarmos pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. O diabo foi e sempre continuará sendo aquele que induz você ao erro. Ele induz você ao erro. E ele é o grande tentador. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e de todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora eu quero que você entenda isso. O diabo tenta, o diabo te induz ao erro, mas quem comete o erro somos nós. Ele te induz ao erro, ele te tenta ao erro, mas quem comete o erro somos nós. Ele pode nos induzir, mas a atitude de cometer o erro é minha, é sua. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que o diabo, e eu quero pontuar algumas coisas aqui, quero pontuar algumas coisas importantes para nós não sermos vencidos pelo diabo, e nem por nós mesmos. E a primeira coisa é que o diabo não tem poder, nem domínio sobre nós, se nós não dermos a ele. Amém? Veja bem, o diabo não tem poder e nem domínio sobre você, se você não der a ele. João capítulo 14, versículo 30,
Querido, eu estou falando menos e deixando a Bíblia falar mais com você. Você está percebendo, amém? João 14,30, Jesus fala assim: eu já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Uau! Se realmente nós estamos em Cristo, presta atenção nisso. Se nós realmente estamos em Cristo, se nós realmente fazemos parte do corpo de Cristo, o diabo não tem poder sobre nós, amém? Nós somos de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Mas Atos capítulo 5, versículo 3, Atos 5, 3 diz assim: então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ou seja, querido, preste atenção nisso. Ananias tinha a opção de não deixar encher o coração dele. Ele tinha essa opção de não deixar. Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Então ele tinha a opção de não deixar, mas ele optou por deixar. Amém? Você está me entendendo o que eu estou pregando? A segunda coisa: quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, nos eximimos da nossa responsabilidade. É isso mesmo, querido. Quando nós não assumimos a culpa pelos meus erros, pelos nossos pecados, nós eximimos de nossa responsabilidade. Amados, preste atenção nisso. Deus não vai pedir conta dos nossos pecados e erros para o diabo. Vai pedir para mim e para você. Amém? Me entendeu? Ele induz você, ele tenta você, mas o erro é seu. E ele não vai pedir o teu erro para o diabo prestar conta. Não, o diabo não tem nada disso. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas, está projetado aí, João? Tem a colinha aí? Obras. Você vai ser julgado pelas obras que você fez. E a terceira coisa aqui, querido: quando não assumimos a culpa pelos nossos erros e pecados, estamos fadados a morrer fracassados e escravizados pelo diabo. Se nós não assumirmos, foi assim com o rei Saul. Quando eu leio essa história, eu fico mexido por dentro, porque Saul tinha tudo para ser um grande rei. Saul tinha tudo para ter um reino poderoso, mas ele tinha uma dificuldade de reconhecer os seus erros. Que dificuldade que ele tinha? 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. O Espírito do Senhor, para mim é um dos textos mais tristes da palavra de Deus. O Espírito do Senhor se retira de Saul, e o Senhor envia um espírito maligno que o atormentava. Saul podia ter reconhecido os seus erros, Saul podia ter reconhecido as suas fraquezas e procurar a ajuda de Deus, como Davi fez. Davi fez isso. Davi também errou, Davi também falhou, mas Davi reconhece: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Mas Saul não. Saul não fez isso. E a quarta coisa: quando atribuímos poder ao diabo sobre as nossas vidas, coisas que ele não tem, aí ele passa a ter. Isso porque nós passamos a dar legalidade para ele. Querido, tem gente que tudo é o diabo. Tem gente que tudo é o diabo. Ah, pastor, foi o diabo. Foi não, foi você. É nossa natureza carnal. A Bíblia diz em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus. Tá a colinha aí, João? Querido, preste atenção nesse texto.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu não sei qual versão está ali. E a Bíblia diz assim: resisti ao diabo. E ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Uau! Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, e ele vai fugir de você. E a quinta coisa: quando assumimos nossos erros e pecados e reconhecemos o poder do diabo em usar e influenciar pessoas para me atingir, aí eu passo a lutar de maneira certa, porque as pessoas não são nossas inimigas, o diabo é tentador. Por isso nós precisamos de discernimento, um dom espiritual, para entender o que é do homem e o que é do diabo. Para mim esse é um grande segredo. Sabedoria e discernimento são prevenção para a gente evitar muitos males. Nessa sociedade do pós-modernismo do século 21, em que nós não gostamos de assumir compromissos. Você percebeu que as pessoas não gostam de assumir compromissos? Nós teremos agora aqui mais um batismo e recepção de membros. Tem pessoas que ficam procrastinando, depois eu vou, e fica procrastinando, porque na verdade a gente não gosta de assumir um compromisso. Eu não quero, a gente fica procrastinando. Por que eu ando doente? Será que é origem maligna? Ou eu que não cuido da minha saúde? Precisa de discernimento. Por que não prospero? Existe uma entidade maligna atuando nas minhas finanças? Ou sou eu que administro muito mal os recursos que Deus me dá e não pratico nem princípios que a Bíblia diz, dízimos, ofertas e primícias? Está vendo que nem tudo é do diabo? Porque meu casamento está um fracasso? É um espírito maligno tentando destruir minha família? Ou sou eu que não cumpro o meu papel de esposo, não amo a minha esposa? Ou eu que sou uma esposa que não cumpro o papel de esposa e não sou submissa ao meu marido? Amém? Está me entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Por que eu vivo angustiado e triste? É um espírito opressor trabalhando no meu coração? Ou eu que tenho enchido o meu coração com as coisas desse mundo que só traz tristeza, frustração e amargura? Por que não consigo libertar do álcool, das drogas, da pornografia? É um demônio que está me prendendo nesses vícios? Ou sou eu que estou gostando dessas práticas? Por que eu não consigo crescer e desenvolver o meu relacionamento com Deus? Que estou recebendo uma influência maligna? Ou sou eu que não paro para ler a Bíblia todo dia? Você não, mas você conhece alguém que tem preguiça de ler a Bíblia e não ora? Por que eu não cresço? Quando reconhecemos que estamos doentes, queremos cura, nós vamos no médico. Amém? Sim ou não? Do mesmo modo, da mesma maneira, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós reconhecemos, Deus, que pecador que sou eu, como eu sou falho, Deus, e quando eu busco ajuda em Deus, uau, uma mudança no mundo espiritual acontece. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas eu não posso ficar olhando para trás para a vida velha porque eu gosto daquilo. Não tem como andar na luz e nas trevas. Marcos capítulo 2, versículo 17. Marcos 2,17 diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não dá para ser como a mulher de Ló. Não dá para compactuar com Deus e com as coisas desse mundo.
Deus já te deu um livramento na cruz. Deus já deu um grande livramento para você de uma forma espetacular, enviando o Filho dele, deixando a sua glória, se fazendo um bebê em forma humana e viveu aqui. E a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós, não tinha formosura nem beleza que nós almejássemos, mas também diz que sobre si, ele levou sobre si os nossos pecados, o meu e o seu, e os nossos pecados foram atraídos sobre ele naquela cruz. E naquele momento houve uma escuridão sobre a terra, a ponto dele gritar assim: Deus meu, por que me desamparaste? Que o próprio Deus falou: não, você está levando o pecado da humanidade sobre você. E ele entrega o Espírito e morre, o corpo humano dele, e os meus pecados e os seus estavam morrendo com ele, e foram sepultados com ele. Mas na manhã do terceiro dia, ressuscita um corpo diferente. O pecado ficou. Ele nunca pecou, ele se fez pecado no meu lugar, no seu. Ele viveu aqui e provou que pode viver sem pecado. Só que ele não olhou para dentro da tumba mais. Uau! Olhou? Não. De maneira nenhuma. Mas sou eu que escolho se eu quero viver uma vida que Deus tem para mim ou não. Eu quero ser profeta do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei a vida que você tem vivido até aqui, e talvez você está enganando dentro da sua casa, sua esposa, seus pais, seus filhos, não sei. Mas esta noite é uma noite de grande livramento de Deus para a sua vida. É uma noite de grande livramento de Deus sobre a sua vida. É uma noite de você se consertar com o papai, com ele. É uma noite de você falar: Senhor, eu reconheço, eu pequei, eu errei. Senhor, eu estou fora dos teus caminhos. Senhor, eu quero me consertar. A noite é essa. Hoje é a noite. A oportunidade é essa. Mas não dá mais para olhar para trás. O que você escolhe? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realizou no nosso meio. Te agradecemos pelos milagres, pela salvação, pela reconciliação, pelo conserto. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez. E eu creio, Senhor, que no próximo domingo Deus será um derramar poderoso. No próximo sábado, no próximo domingo, será uma tsunami de unção, de salvação, de milagres nesse lugar. Pai, cada célula essa semana, que a bênção do Senhor esteja sobre cada célula. Onde tiver uma célula nessa cidade, vai haver milagres. Onde houver uma célula nessa cidade, vai haver salvação. E o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre ela permaneça em nome de Jesus. Amém. Aleluia, te louvamos, Senhor. Longe estava meu coração, me resgatou com sua forte mão, e das cinzas me resgatou. Hoje em seus braços seguro estou. Teu amor não posso explicar. Todos os dias vou te buscar. Por tua graça caminharei. Em liberdade eu vivo.